João. Capítulo 6. Depois disto, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia-o, porque viram os milagres que operara nos que se achavam enfermos. Jesus subiu ao monte, e ali se assentou com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, então, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão, para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar. Porque ele sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isto, para tanto povo? Disse Jesus: Fazei sentar o povo. Havia naquele lugar muito feno. Sentaram-se, pois, os homens em número de cerca de 5.000. Jesus, então, tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os pelos que estavam sentados. E do mesmo modo dos peixes, quanto queriam. Depois de saciados, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Assim os recolheram, e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada que sobejaram, aos que haviam comido. Quando o povo viu o milagre que Jesus fizera, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo Jesus, que eles estavam para vir, e levá-lo à força, a fim de constituí-lo rei, retirou-se novamente para o monte, ele só. Chegada a tarde, desceram os seus discípulos ao mar. E entrando numa barca, atravessaram o mar para ir a Cafarnaum. Era já escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. E o mar empolava-se, porque soprava um vento forte. Tendo remado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Eles, então, o receberam de boa vontade na barca, e imediatamente a barca chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, notou que não havia ali senão uma barca, e que Jesus não tinha entrado nela com seus discípulos, mas que estes tinham partido sós. Chegaram, porém, outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois do Senhor ter dado graças. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nas barcas, e foram a Cafarnaum em procura de Jesus. Depois de o terem achado, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo. Vós me procurais, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães, e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque sobre ele, imprimiu o seu selo o Pai, que é Deus. Eles lhe perguntaram: que havemos de fazer, para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe, pois: que milagre operas tu, para que o vejamos e te creiamos? Que fazes tu?
Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus. Em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desce do céu, e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, então: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, de modo algum terá fome. E o que crê em mim, nunca jamais terá sede. Mas eu vos disse que vós me tendes visto, e não credes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é esta, que eu nada perca de tudo o que ele me tem dado, mas que eu o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade de meu Pai, que todo o que vê o Filho do Homem, e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus, pois, murmuravam dele, porque dissera: Eu sou o pão que desci do céu. E perguntaram: Este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Todo aquele, que do Pai tem ouvido e aprendido, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, somente aquele que vem de Deus, tem visto o Pai. Em verdade vos digo. Quem crê, tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem coma dele, e não morra. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este homem dar-nos a comer a sua carne? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu também vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão de vossos pais, que comeram, e morreram. Quem come este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse ele, quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, que seus discípulos murmuravam das suas palavras, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, se vós visseis o Filho do Homem, subir aonde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, são Espírito, e são vida.
mas entre vós há alguns que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, e quem o havia de trair. E continuou: Por isso eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Nisto, muitos de seus discípulos se retiraram, e não andavam mais com ele. Perguntou, então, Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras da vida eterna. E nós temos crido, e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu a vós os 12? Contudo um de vós é um demônio. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Porque era ele o que o havia de trair, sendo um dos 12.